Olá, graça e paz, tudo bom com você? Estamos de volta para gravar mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero tratar de uma das doutrinas mais preciosas que nós temos na Palavra de Deus, que é a doutrina da providência. E para me ajudar na exposição dessa doutrina, eu quero contar com o suporte da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 5, que trata desse assunto. Então, definindo a providência de Deus, a Confissão de Fé diz assim: pela sua muito sábia providência, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Então, a providência de Deus fala exatamente de sua soberania sobre todas as criaturas. Então, Deus sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Ou seja, não existe criatura alguma na face da terra que não esteja debaixo do governo soberano, do cuidado, da disposição e do sustento de Deus. Deus, então, dirige e sustenta todas as suas criaturas. Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha nos animais, primeiramente. Deus criou os animais de diferentes espécies e para viverem em ambientes e em situações diferentes. Por exemplo, Deus criou os peixes e colocou os peixes para viver nas águas. Deus criou os animais e os colocou para viver nos campos. Deus criou as aves e as colocou para viver nos ares. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, versos 21 ao 25, diz assim: disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isto era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares. E na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, uma coisa que nós podemos destacar aqui no ensino dessa passagem é que aqui fica rejeitada a teoria da evolução, né? Os animais domésticos, os animais selváticos, os peixes, eles não são produtos de evolução. Eles não evoluem de seres anteriores a eles, mas eles foram criados como tais por Deus. Então Deus já criou o peixe, já criou as aves, já criou os animais domésticos e os selváticos, assim. Então eles não evoluíram de seres inferiores a eles. Então, o nosso entendimento da Bíblia nos leva a crer que as coisas são como são desde o princípio, porque Deus as criou assim. Então, os animais, as aves, os peixes sempre foram assim. Eles já existiram assim, porque Deus os criou assim. Então, Deus criou, repito, as aves para povoar os ares, os peixes para povoarem as águas e os animais domésticos e selváticos para viverem na terra. Além disso, Deus criou animais, alguns deles são criados para a liberdade, como o leão e o tigre. Certamente que alguns são domados, mas não é fácil domar um leão e um tigre. E ninguém cria um leão ou um tigre no quintal de casa, né? Eles não foram criados para isso aí, né? Então eles foram criados para a liberdade na selva, na mata. Já outros animais são criados, são animais domésticos, né? Como o burro, o cavalo, o boi, o jumento, que a gente sim pode criar no quintal da nossa casa. São animais domésticos, são animais para puxar carroça, para puxar a nossa carga. Deus, em sua providência, age na vida dos animais, levando-os a fazer a sua vontade. Por exemplo, você está lembrado da história de Jonas? Jonas capítulo 1, 17 diz: deparou o Senhor com um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então você conhece a história de Jonas. Deus mandou Jonas pregar o evangelho em Nínive,
Jonas teve medo por conta da má fama dos ninivitas e então ele tentou fugir para outra cidade, para outro lugar. E então ele foi jogado ao mar. E o texto diz, Deus em sua soberania guiou um grande peixe que engoliu Jonas. E então depois, por ordem de Deus, o peixe cospe Jonas e Jonas caminho de um dia até chegar em Nínive e lá ele prega a palavra de Deus. Então Deus usou um peixe para os seus propósitos, para conduzir Jonas a cumprir aquilo que ele queria que Jonas fizesse, que era chegar em Nínive. Também você se lembra de Elias? Elias foi ameaçado de morte por Jezabel e ela deu um carreirão só. E ele foi se esconder. E então Deus resolve cuidar de Elias. Em 1 de Reis 17, 4 e 6 diz, Deus fala para Elias, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e Elias bebia da torrente. Então note, Deus, em sua soberania, alimenta Elias, usando como instrumento para levar comida para ele, exatamente os corvos. Então, de manhã e de noite, os corvos levavam pão e carne e alimentavam Elias. Então é Deus guiando as aves para cumprir os seus propósitos. A gente também pode ver a soberania de Deus nos seres inanimados. Então, a gente vê Deus agindo no sol, na lua, na chuva, no mar. Então, Deus exerce domínio sobre isso. Por exemplo, você lembra do dia de Josué? Que Deus então fez, usando uma linguagem popular, né, uma linguagem coloquial, Deus fez o sol e a lua pararem nos dias de Josué. Nos dias de Elias, ele fez com que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e depois ele fez com que chovesse, a chuva voltasse a cair. É Deus controlando a chuva. Você se lembra de Israel quando saiu do Egito? Israel, quando saiu do Egito, se deparou com o Mar Vermelho. O que acontece? Deus, mostrando seu poder sobre o mar, ele abriu o mar, Israel passou a pé enxuto. Quando os egípcios entraram no mar para tentar pegar Israel, o que acontece? Deus soberanamente fecha o mar e os egípcios são tragados. Você se lembra também do dilúvio? Quando Deus fez com que caísse um grande dilúvio sobre a terra e acabou com toda a raça humana por conta da maldade do seu coração. Então, tudo isso mostra a soberania de Deus sobre os seres inanimados. Deus não age apenas sobre as aves, os animais, os peixes, a criatura inanimada, não. Deus também age soberanamente na vida do homem, a coroa da criação, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então Deus age soberanamente também na vida do homem. E Deus começa agindo, decidindo onde, quando e como o homem nasce, vive e morre. Ou seja, Deus, em sua providência, já determinou onde vamos nascer, como vamos nascer, quando vamos nascer, e determinou quanto tempo nós viveremos aqui nesse mundo. Então, eu nasci no Brasil, na cidade do Recife, nasci no dia 29 de junho de 64, porque Deus decidiu que fosse assim. O meu nascimento no Brasil, no Recife, e na data do meu aniversário, não foi uma coisa casual, mas foi uma decisão de Deus. Deus, em seu decreto eterno, decidiu que eu nasceria nesse lugar e na data em que eu nasci. Atos capítulo 17, versos 25 e 26, diz assim, que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida e respiração e tudo mais. De um só, ou seja, do casal Adão e Eva, Deus fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, veja, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então Deus decidiu onde eu nasceria, como eu nasceria, quando eu nasceria e quanto tempo eu vou existir. Então eu hoje tenho 55 anos de idade. Pode acreditar, você pode não acreditar, pode achar que eu sou mais velho, mas você está enganado, eu só tenho isso mesmo. 55 anos de idade, ainda sou muito jovem. Tá? Agora, eu não sei quanto tempo mais eu vou viver. Mas o fato é que Deus já fixou
os limites da minha habitação, já fixou o tempo que eu vou viver nessa vida. Às vezes a gente assim, fulano morreu tão jovem, ele morreu na data que Deus determinou, ele morreu no tempo que Deus determinou. Olha, o que deve ser maravilhoso para a gente, o que deve nos maravilhar, não é o fato de que alguém morreu tão cedo, mas é o fato de que nós morremos tão tarde. Ou seja, Deus em sua graça permite que, apesar de sermos pecadores, Deus permite que a gente viva 70, 80 e até 100 anos de idade, né? Então, Deus já determinou, repito, onde vamos nascer, como vamos nascer, a família que vamos nascer, a data que vamos nascer, e também determinou quando vamos morrer e até mesmo como vamos morrer. Ou seja, nada que acontece conosco pega Deus de surpresa, nada que acontece conosco acontece por acaso, mas acontece segundo Deus já colocou no seu script, acontece conforme Deus colocou no seu decreto soberano. Em sua providência, Deus, inclusive, limita a maldade do coração do homem. Ele usa, inclusive, o ato mau do homem para seus propósitos soberanos. Um grande exemplo disso são os irmãos de José. Deus usou os atos maus dos irmãos de José, transformando aqueles atos maus em bem. Veja, Gênesis 45, versos 5, 7 e 8, diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Quer dizer, os irmãos de José o venderam para o Egito por conta da maldade do seu coração, da inveja do seu coração contra José. Mas José disse, em última instância, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Né? Então Deus usou a maldade do coração de vocês contra mim e transformou essa maldade em bem, porque Deus tinha um propósito com isso. Deus queria conservar a nossa família, Deus queria preservar a nossa descendência. E em sua soberania, ele viu, ele me mandou para cá e usou exatamente a maldade de vocês para cumprir o seu propósito. Então, Deus pode limitar a maldade do coração humano, ele pode usar a maldade do coração humano para seus propósitos soberanos e transformar aquele mal em bem. Gênesis capítulo 50, verso 20, ainda falando sobre a história de José, diz, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente viva. Então veja que Deus transformou o ato mal dos irmãos de José em bem. Então José é vendido como Egito, ou melhor, como escravo no Egito, e Deus transforma José em governador do Egito e o provedor da sua família, aquele que ajudou sua família a ser preservada. Então é a providência de Deus também que decide se o homem há de nascer num país pagão ou cristão, qual vai ser o seu ambiente e quais as oportunidades que vai ter, e também se vai ou não ter oportunidade de ouvir o Evangelho. Então é Deus que decide tudo isso aí, né? Então, eu nasci no Brasil, que é um país, hoje é tido como um país laico, né? Mas o Brasil já foi tido como um país católico, um país cristão. Então, eu nasci nesse país que tem ênfase cristã, porque Deus quis que eu nascesse aqui. Já outros nasceram em países dominados pelo muçulmanismo, outros nasceram na Índia, que é um país dominado pelo hinduísmo, e etc. E mais, muita gente nasce num país pagão e muitos morrem sem nunca terem ouvido o Evangelho. Outros morrem, mesmo sendo um país pagão, ouvindo o Evangelho, porque Deus levanta um missionário que vai até lá evangelizar aqueles pagãos. Então, Deus é que decide se a gente vai nascer num país cristão ou influenciado pelo Evangelho, ou se nós vamos nascer num país influenciado pelo paganismo. Deus é quem decide se alguém vai ter a oportunidade de ouvir o Evangelho ou não. E também Deus é quem decide se alguém vai se converter ou não, porque a fé é dom de Deus. Então Deus é quem abre o nosso coração ou não para aceitar a fé salvadora em Jesus Cristo. Bom,
Mas Deus, em sua soberania, age não somente sobre os animais, não somente sobre as criaturas inanimadas, não somente sobre os homens, mas Deus também age soberanamente sobre os anjos. Os anjos são ministros de Deus para executar a sua vontade no mundo. Até Satanás e os seus demônios, que são anjos, estão debaixo do governo de Deus. Eles nada podem fazer sem uma prévia autorização de Deus. Veja, Satanás nada pôde fazer contra Jó antes que Deus autorizasse que ele fizesse alguma coisa contra o seu servo. Por exemplo, Jó capítulo 2, versos 4 a 6, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então, note que Deus autoriza Satanás mexer com Jó, tocar na sua pele, tocar nos seus bens, mas Deus disse: poupe a sua vida, não o mate, não toque na sua alma. Então, Satanás pintou o cetro com Jó, mas não tocou na vida de Jó, não tocou na alma de Jó. Ele não matou Jó. Também, reconhecendo Cristo como Deus, os demônios admitiam a possibilidade de serem atormentados por ele antes do tempo e de serem mandados por ele, ou seja, por Cristo, para o abismo. E eles não podiam entrar nos porcos sem autorização de Cristo. Né? Mateus capítulo 8, versos 28 e 29 diz assim: tendo ele que é Jesus, chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, e então eles, quando encontraram Jesus, diz assim: eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Né? Então, se Jesus pode atormentar os demônios, é porque Jesus tem poder soberano sobre ele. Né? Uma vez que a providência de Deus abrange todas as ações das criaturas, significa que mesmo o nosso pecado está dentro desta providência. Ou seja, o nosso pecado não pegou Deus de surpresa, não. A queda de Adão no Jardim do Éden não pegou Deus de surpresa. O pecado que eu e você cometemos hoje não pega Deus de surpresa. A confissão de fé diz que a providência de Deus se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Então veja, o primeiro pecado cometido por Adão e os demais pecados que ele cometeu, os meus e os seus pecados e os pecados dos anjos, não pegam Deus de surpresa sob hipótese alguma, mas a providência de Deus envolveu tudo isso. Então, com isso em mente, afirmamos que o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus, em sua infalível presciência, sabia com certeza que o homem cairia em transgressão. E por que ele sabia com certeza disso? Por que Deus sabia que Adão com certeza cairia em pecado? Porque Deus já havia decidido permitir em seu decreto que isso acontecesse. Agora um detalhe, viu? Aqui é onde muita gente se enrosca, é onde muita gente pensa bobagem. Por conta do fato de que Deus colocou os nossos pecados em seu decreto soberano, em sua providência, pelo fato de que Deus deu a certeza de que o pecado entraria no mundo, é que muita gente aí, seguidora de um tal de Vicente Cheung, está dizendo que Deus é o autor do pecado. Né? Deus não é. Então veja bem, embora Deus tenha decidido permitir a queda do homem, ele não tem nenhuma culpa nisso, mas a culpa do pecado, a culpa da queda, é inteiramente e somente da criatura que peca voluntariamente. E diz mais a confissão de fé: a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Então, meu nobre, se você segue o Vicente Cheung dizendo que Deus é o autor do pecado, acabe com isso.
Deus é santíssimo, justíssimo, ele não é autor do pecado e nem aprova o pecado, embora Deus tenha colocado o pecado em seu decreto, em sua sabedoria ele fez isso, mas ele não é autor do pecado. Então acabe com essa blasfêmia de dizer que Deus é autor do pecado, porque Deus não é autor do pecado. Deus deu a permissão para a entrada do pecado no mundo, mas ele não é o autor do pecado e ele não pode aprovar o pecado, porque ele é santíssimo e justíssimo. Em Atos, capítulo 4, versos 27 e 28, diz: porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste. A quem se levantou contra Jesus? Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que é a tua mão e o teu propósito predeterminado. Ou seja, Deus em seu propósito providencial colocou as maldades de Herodes, Pilatos, os gentios e os judeus contra Jesus. Então eles mataram Jesus. Eles fizeram tudo o que a mão de Deus e o propósito de Deus determinaram. Ou seja, Deus em seu propósito colocou lá a morte de Jesus. Aquela morte cruel, aquela morte tremenda que Jesus teve na cruz do Calvário, como se ele fosse um criminoso. Mas veja, embora Deus tenha colocado isso no seu propósito, o texto é claro em acusar Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e os israelitas de cometerem esse pecado. O texto aqui não acusa Deus de ser o autor da morte de Jesus, das atrocidades que aconteceram com Jesus. O autor dessas atrocidades foram os homens. Eles cumpriram um propósito de Deus, mas eles são os únicos culpados dessa atrocidade e não Deus. Então perceba que esta situação não perdura... Desculpe, voltando aqui. Esse aspecto da providência de Deus, de que embora Deus tenha colocado os atos maus dos homens nos seus propósitos soberanos, e mesmo assim ele não é o autor do mal, este aspecto da providência é um alto mistério que devemos tratar com temor e tremor. As tentações dos crentes também estão dentro da providência de Deus. Quanto a essa questão, a Confissão de Fé diz: Deus muitas vezes deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e corrupções dos seus próprios corações. Só que essa situação do crente ser tentado, ficar debaixo de tentação, essa situação não perdura para sempre, mas dura apenas algum tempo. Eis alguns motivos por que Deus permite aos crentes ficarem debaixo de tentação por algum tempo. Primeiro, para castigá-los por seus pecados, de forma que eles se humilhem diante de Deus em reconhecimento do poder oculto da corrupção e dolo dos seus corações. Então, Deus nos castiga por conta dos nossos pecados que tomam conta do nosso coração. Segundo, para animá-los a dependerem mais do apoio de Deus, pois sem Deus eles são impotentes diante da tentação do pecado. Olha, se Deus não nos socorrer com sua graça, nós cederemos à tentação sempre. Quando nós não cedemos à tentação, não é por conta da nossa boa vontade, não é por conta do nosso poder, mas é por conta da mão graciosa de Deus nos ajudando a dizer não à tentação, a fugir da tentação. Então, Deus permite que a tentação venha sobre nós, e então Ele nos anima a depender dEle para fugir da tentação. E terceiro, para torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar. Então, Deus permite que a gente caia em tentação, muitas vezes, e a gente sofre por conta da tentação, e então Deus agora usa isso aí para dizer, tá vendo? Você tem que ser mais vigilante, você tem que ser mais cuidadoso, para que você não venha a cair novamente em pecado, porque você sabe o que você sofreu. Então, se você não quiser sofrer novamente, então não ceda às próximas tentações. Em sua providência, Deus também inclui os ímpios. Quanto a isso, a Confissão de Fé diz que Deus trata os ímpios da seguinte maneira. Primeiro, Deus cega e endurece os ímpios em razão dos seus pecados. A Confissão de Fé afirma que estes ímpios se endurecem sob as influências dos meios que Deus emprega para o abrandamento dos outros. Ou seja, Deus recusa
a graça pela qual os ímpios poderiam ser iluminados em seus entendimentos. Então, Deus cega e endurece. Isso aqui é no sentido negativo, não é no sentido positivo. Que Deus age positivamente no coração e no entendimento do ímpio, endurecendo. Não, não. O que é que Deus faz? Deus simplesmente recusa dar ao ímpio sua graça. Deus recolhe sua mão graciosa do ímpio e deixa o ímpio entregue a sua própria sorte, deixa o ímpio entregue o seu próprio coração, entregue o seu próprio entendimento. Então, ele é endurecido nesse sentido. Então, não é aqui uma ação positiva de Deus, endurecendo positivamente o coração do ímpio, mas é uma ação negativa de Deus. Ele recolhe sua mão graciosa, ele deixa o ímpio entregue ao seu próprio coração e entendimento, e então o ímpio é endurecido. Em segundo lugar, Deus os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Estes homens ímpios e malvados são réprobos quanto à fé, vasos de ira preparados para a perdição e vasos de desonra. Né? São ímpios que partem dessa vida sem a salvação em Jesus Cristo. Quanto a essas questões de Deus endurecer os ímpios por conta dos seus pecados, Romanos capítulo 1, versos 24, 25 e 28 diz assim: Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, o pecador não quer saber da lei de Deus, não quer saber do mandamento de Deus, não quer saber de Deus. O que ele quer saber é dos seus pecados, dos prazeres pecaminosos. Então, Deus os entrega. Então, veja, dizer que Deus endurece, que Deus cega o coração do pecador, é isso. Dizer que Deus entrega o pecador às imundícias, pelas concupiscências de seu próprio coração. Então, o que é que Deus faz? Deus não precisa fazer nada para que o pecador se entregue à concupiscência de seu próprio coração. O que Deus precisa fazer é apenas recolher a sua mão. Deus recolhe sua mão graciosa e então o pecador é entregue às concupiscências de seu próprio coração. Né? E então eles são entregues a uma disposição mental reprovável e então eles praticam coisas inconvenientes. Daí o contexto menciona a questão do homossexualismo e do lesbianismo. Então Deus entrega esses homens às concupiscências de seu coração, de sorte que os homens têm prazer em se relacionar com outros homens e as mulheres têm prazer de se relacionar com outras mulheres. Então, homem com homem, mulher com mulher, cometendo coisa vergonhosa. Então, isso acontece porque Deus entrega esse pessoal às concupiscências de seu próprio coração para praticarem essas coisas que são inconvenientes. Deuteronômio 29, verso 4, diz: Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, veja, dizer que Deus endurece e cega os incrédulos é nesse sentido, de que Deus, em sua graça, não concede a esse pessoal olhos para ver a sua glória e ouvidos para ouvir a sua mensagem. Então Deus deixa esse pessoal entregue ao seu próprio entendimento carnal, deixando esse pessoal seguir os seus próprios corações. Marcos 4, 11 e 12 diz: Ele, Jesus, lhes respondeu: A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, a nós cristãos, o Senhor nos dá a capacidade de compreender a mensagem do reino, mas aos de fora, aqueles que não são eleitos do Senhor, os ímpios, tudo se ensina por meio de parábolas para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Então, dizer que Deus segue e endurece os incrédulos é isso, é dizer que Deus retira deles a sua graça, para que eles não enxerguem o Evangelho, para que eles não ouçam o Evangelho, para que eles não compreendam o Evangelho. Então não é que Deus age positivamente no entendimento deles e nos olhos dele, endurecendo-os e cegando-os, mas é que Deus simplesmente recolhe sua mão graciosa
e deixa o pecador entregue ao seu próprio entendimento, à sua própria concupiscência, e ele pratica aquilo que ele quer praticar, faz aquilo que ele quer fazer. Portanto, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem bíblica a respeito de providência, tomando como suporte o capítulo 5 da Confissão de Fé do Westminster. Eu quero convocar você, adiante dessa grande doutrina, a se humilhar diante do Senhor, a louvar o seu nome, a entendê-lo como soberano, a vê-lo como Deus, e então a dar a ele a honra e a glória. Fuja de ideias humanas a respeito de Deus. Não pense em Deus como um humano, mas pense em Deus como Deus soberano, que tem poder sobre tudo, que governa tudo e que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Portanto, dê a Deus toda a honra e toda a glória por sua soberana providência. Então, de fato, a Ele seja a honra e a glória em nome de Jesus. Amém.